Olá pessoal, meu nome é Robert e nesse vídeo a gente vai falar sobre como organizar as finanças em casal. Hoje eu vou estar usando uma referência de um casal russo, um casal em que na maioria das vezes as pessoas acham que por ter uma boa condição financeira, um bom emprego, um bom, né, um casal, poder os dois ganharem bem, geralmente já está tudo resolvido. Nesse exemplo, eu vou estar fazendo uma breve demonstração de como fazer de fato uma boa organização financeira em casal, certo? E a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer os dados atuais, né, desse casal que a gente vai pegar como referência. O nome do casal é Cristina e Jack. São um casal russo, ela é médica e ele tem um negócio. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma conta aqui na iFinance, tá? Para a gente começar a lançar os dados. E nisso também a gente já vai ter basicamente um tutorial de como utilizar o aplicativo para gestão financeira, né, para casais. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar Tina, criar um e-mail aqui, tá? Aleatório. E criar a conta. Bom, aqui já está pedindo para a gente começar a cadastrar, né, os dados deles, como, como alimentação, a gente vai falar de aluguel, enfim. Então a gente vai começar. Então primeira coisa que temos aqui são as metas de gastos. Então vamos lançar aqui cada categoria. Então a primeira é o aluguel. Tá. Já falando um pouco sobre a renda deles, tá? A renda dela é de 11.400 dólares, tá? Mas não importa ali se é dólares, reais, o que vai importar mesmo é o quanto rende, o quanto sobra, né? No caso, quanto eles fazem sobrar ou não no mês, tá? Então vamos colocar aqui como se fosse reais mesmo. Então vou falar, apesar é o casal russo, tá? Mas eu vou trazer aqui como se fosse em real, tá? Então o aluguel deles é por volta de 4.200, tá? Aqui eles colocaram como utilidades, né? Gás, água e eletricidade, internet e algumas coisas relacionadas a cabo, alguma coisa assim. Então eu vou colocar aqui utilidades. Tá, 450. E seguros de carro e de casa, eles colocaram 322. E transporte e carro, colocar transporte, os dois gastam 314. Então essa daqui é um pouquinho da dinâmica, tá? Vou terminar de colocar todas as outras coisas aqui e vou dar uma adiantada no vídeo aqui.
mensalidades, transporte 314, inscrições que seriam Netflix, qualquer tipo de inscrição de assinatura, Spotify, algum desses tipos, tem inscrições aqui, seguros, né, de casa, carro, 322, dívidas, e essas dívidas aqui são de cartão de crédito, tá? Então eles colocaram aqui, são dívidas de cartão de créditos, que a maior parte que foram de viagem, também foram de compra de imóveis e outros. Então está em R$ 3.841 que eles pagam mensalmente, tá? Isso porque eles acumularam uma dívida de 87.475 em cartão de crédito, tá? Então é bastante coisa. O principal problema deles hoje é exatamente isso, tá? Então vamos lá. Então a gente tem aqui as metas mensais, que na verdade são o que eles fazem, né? O que eles têm exatamente como gastos atualmente, tá? Eles têm um filho. Então eu já tenho aqui também creche, né? R$ 1.345 mensalmente. Telefone 135 e o aluguel aqui 4.200, tá? Então se a gente vir aqui em transações, a gente já vai vir aqui, ó. Tá. Ó, primeiro eu cliquei aqui em dashboard só para ele atualizar, tá? Os dados. Então a gente aqui já tem um gráfico, tá? Ó, para a gente conseguir acompanhar essas dívidas mensalmente, né? Caso queira fazer esse acompanhamento mensal. Mas de qualquer forma a gente já tem esses dados e a gente já consegue ver aqui também, né? Quais são os principais gastos que temos aqui. São a dívida de cartão de créditos e o aluguel, que são os dois maiores custos que eles têm, que realmente é exatamente a maior parte dos custos deles, né? Então aqui a gente vai para transações de novos. Então aqui a gente consegue ver aqui, ó, previsto gastar até o fim do mês, 10.801. Ou seja, o custo deles de vida hoje está em 10.801, tá? E a receita deles estão em aproximadamente líquida. O que significa líquida? O quanto sobra, né? Então, por exemplo, se você recebe R$ 10.000 por mês, né? Você vai pagar ali o INSS, ali alguma coisa, vai sair ali um pouco menos. Então, o líquido deles estão em 13.196, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, só uma transação de Jack, pagamento 4.174, tá? Receita, ok. E destina, pagamento 9.022. Receita, beleza. Então a gente tem aqui, ó, saldo disponível de 13.196, que é basicamente o que eles tiveram de receita no mês, ok? Então a previsão de economia deles já aqui, ó, já está em 2.395, tá? Então basicamente o que eles conseguem é guardar todos os meses para investir é de aproximadamente 2.395, caso eles não façam nenhuma aquisição de alguma outra coisa ou compra alguma outra coisa, aumentando também a dívida de cartão de crédito, tá?
Então, esse daqui é uma dos cuidados que tem que se ter, tá? Então, hoje eles conseguem aproximadamente aqui, ó, deixa eu colocar 2.395 dividido por 10.801, eles conseguem ali por volta de 22%, tá? Da receita deles. Opa, desculpa, fiz errado. 2.395 dividido por 13.196. Então, consegue investir por volta de 18%, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, e colocar 2.395, investimento, e a gente pode estar colocando aqui uma reserva de emergência, ok? Então, o total investido no mês foi de 2.395, mesmo que foi previsto de economia, ok? Isso daqui, gente, é só para fazer uma breve reflexão, tá? Já vou falar só um pouquinho dos problemas que eles enfrentam, né? É um casal que tem um pouco de dificuldade de falar sobre dinheiro e entre eles também, né? E também tem uma dificuldade de se planejar para o futuro. Então, mesmo ganhando bem, tá? Eles têm uma dificuldade de investir esse dinheiro, de ter uma mentalidade sobre finanças, tá? E aí a gente vai entrar num ponto bem interessante aqui, tá? Se a gente vir aqui agora em balancetes, a gente vai cadastrar aqui levantamento, ou seja, quanto que eles têm investimentos, são 54.422, tá? Aí aqui a aplicação, eu vou colocar aqui como se fosse um CDB, tá? E colocar aqui instituição financeira. Então, quanto que eles têm de dívidas ativas no momento, vou colocar aqui dívida ativa, cartão de crédito. Cartão de crédito, eles têm alguma observação? Deixa eu colocar titular. Só vou colocar o valor total. 475. Vou colocar aqui o recebíveis. Vou colocar um 0 aqui. Só para ver se ele vai carregar. Carregou. Coloquei um recebíveis aqui de 0, tá? É um bug, então provavelmente aqui já vai estar consertado, tá? Mas se acontecer com vocês também, adiciona aqui um recebíveis com 0 aqui que já resolve, tá? Então, ou seja, o patrimônio deles hoje está em 54.422, que eles têm de dívida é 87.442. Então, o saldo deles hoje é de negativo 33 mil negativos. Ou seja, se eles pagarem todas as dívidas, né? Pagou todas as dívidas, menos o patrimônio deles, dá um saldo de menos 33 mil. Ou seja, eles têm mais dívidas do que eles têm em caixa, tá? O que não é muito saudável, o que não é muito vantajoso, certo? E aí, aqui o saldo futuro, só para vocês saberem, seriam se tivesse algum recebível, né?
E aí eles iria somar aqui, se tivesse algum recebível, ia dar um outro saldo aqui futuro, ok? Mas como não tem nenhum recebível, é zero, então a gente está falando de mesmo valor aqui, tá? Então o que a gente tem que entender é esse verdinho aqui, tá? Que é o saldo real que a gente vai ter fora nossas dívidas. E por que isso? Aqui a gente toma bastante cuidado, tá? Para que a gente não vai assumindo muitas dívidas de cartão de crédito, financiamento de carro, financiamento de casa, a ponto de que a gente vai se sobrecarregando, ok? E é aí onde começa a incomodar, que é o que realmente está acontecendo com o casal, tá? Eles estão incomodados com essa dívida no cartão de crédito de 87 mil e isso prejudica, porque eles naturalmente eles querem fazer mais, inclusive eles mencionaram que queriam fazer mais uma viagem que ia custar em torno de 25 mil, certo? É considerando que eles ganham 13 mil, certo? E imagina só, eles têm ali uma sobra de 2 mil. Então eles já têm 87 mil de dívidas, né? Eles iam assumir mais uma dívida de 25 mil, que seria uma viagem que eles iam fazer. E automaticamente isso ia gerar mais dívida, porque o que eles ganham não seria suficiente para pagar essa dívida de imediato, ou seja, eles iam ter que se endividar para fazer essa viagem. Eles iam precisar de mais cartão de crédito, ia precisar fazer mais dívidas. Só que o problema é quando você está muito acumulado essas dívidas, se você esquecer de pagar uma mensalidade dessa, você já vai pagar um juros muito alto. Ou seja, se você já não tem dinheiro para pagar essas dívidas, já está bem apertado, imagina pagar ainda com juros 3, 4, 6% ou mais de um atraso. Ou até mesmo não só um atraso, mas também uma questão de realmente ultrapassar o valor, porque você está muito próximo ali do valor cheio deles, então se eles continuarem acumulando dívidas, eles vão continuar assumindo esse risco de se endividar e um endividamento com juros compostos, que é o quê? Que é o juros sobre juros. Então é aquele juros que o banco te cobra todos se você atrasa, e aí juros sobre juros, o banco vai te uma dívida de 10 mil vira meio milhão facinho, tá? Então você precisa ter bastante habilidade com isso, consciência disso. Então por isso que é importante fazer esse levantamento e fazer essa a análise que a gente está fazendo aqui de quanto que eles estão tendo de custo e aí obviamente pensar numa estratégia para que eles possam não se endividar mais e poder reduzir essas dívidas e porque ficar mais com folga também para que eles possam fazer as coisas que eles querem fazer, mas de uma forma mais planejada e de uma forma que não venha sofrer consequências no futuro. Bom, então essa parte aqui do balancete, agora a gente vai obviamente tentar analisar um pouquinho essa parte aqui do gráfico, tá? Muitas pessoas nesse momento acabam pensando, olha, tá com dívida, tem que pagar algumas coisas aqui, tipo, tirar algumas coisas de transporte, ou alguma coisa de utilidade, alguma coisa de telefone, alguma coisa de, enfim. Só que a gente percebe que nesse momento não vai fazer grande diferença, né? O que realmente vai fazer diferença são essas dívidas e o aluguel, que são as duas coisas maiores, e é o que eles realmente poderiam fazer ter mais diferença. Só que não adianta muito, por exemplo, eles irem para uma casa mais barata, vamos dizer assim, com um aluguel mais barato, e continuarem assumindo mais dívidas no cartão de crédito, ou seja, aumentando a dívida de cartão de crédito, adquirindo outras coisas, tá? Então, é aí que realmente mora o problema, porque você vai resolver, vai diminuir, vai morar num lugar que você não gostaria de morar, talvez, e aí vai continuar assumindo mais dívidas. Então, ter esse equilíbrio, tá? Então, aqui, nesse caso do Jack da
da Cristina, a melhor solução para os dois seria evitar novas dívidas como essa viagem que eles fazer e foram o que eles optaram, tá? Para não se endividar mais e, obviamente, se possível, né? Eles não optaram por mudar de casa, mas, né, seria o ideal também estar mudando de casa para que pudessem ter um pouco mais de sobra ali do que eles ganham, né? E naturalmente também poder sobrar mais para investir mais, para que eles possam aumentar a renda deles também, não só com o trabalho deles, mas também proveniente dos investimentos deles, tá? Que é muito legal também, porque como eles ganham muito bem, seria interessante eles aumentarem a renda deles também, aumentando os investimentos. Então, eles conseguiriam facilmente ali ter um patrimônio de milhões de dólares, né, no caso deles, e se fosse no Brasil, milhões de reais, e obviamente ter uma renda proveniente também, não só do trabalho deles, mas também desses investimentos, tá? Então aqui foi uma breve abordagem desse casal, tá? E também como que foi feito aqui utilizado no aplicativo do iFinance para fazer essa autoanálise, né, de custo de vida deles, né, e também de receita para saber quanto que eles ganham, saber quanto que eles estão negativo aqui ou positivo em relação ao balanço deles, né, quanto que eles têm de patrimônio líquido. E isso daqui vai ser realmente útil para vocês acompanharem, tá? Então, nesse vídeo é só, tá? É meio que um tutorial ali como usar o aplicativo, não é um tutorial completo, mas também é um tutorial para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica de como organizar as finanças. E obviamente aqui vocês podem também se discutir entre vocês, né? Entre o casal, onde vocês podem realmente melhorar, né? Geralmente o pessoal acha que é ganhar mais, em alguns casos mas na maioria dos casos não é, principalmente quando o casal já ganham bem, né? Então não é ganhar mais, e sim ter sempre um padrão de vida um pouco menor, tá? Do que vocês ganham. Então se você tem um padrão de vida, no caso aqui do Jack e da Cristina, de 13 mil, então ter um gasto ali entre 6, 7 mil reais por mês, se possível até menos, 50%, seriam uns 6.500, né? E o restante ir tudo para aplicações financeiras, tá? A maioria das pessoas não tem ideia do que isso significa. E basicamente você está aportando 6.500 reais, por exemplo, todos os meses, significa que você está aumentando a sua renda todos os meses. E aos poucos você pode elevar esse seu padrão de vida também, tá? Então, ter essa consciência vai ajudar vocês a não se endividarem, poderem ter um pouco mais de naturalidade e também de tomar decisões melhores antes de adquirir um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem ou qualquer outra coisa. Bom, nesse vídeo é só, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!